Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciências, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Para o vídeo de hoje, eu resolvi trazer uma videoaula para vocês sobre a anatomia do sistema nervoso. Então, sendo assim, é importante começar falando sobre as células que compõem o sistema nervoso. Essas células que compõem o sistema nervoso são os neurônios. Os neurônios e as células gliciais. Nessa imagem representativa, nós temos a breve apresentação do que seria um neurônio e as peças que compõem o neurônio. Por exemplo, nós temos aqui presente os dendritos, que são partes constituintes, ramificações dos neurônios. Nós temos o núcleo dessa célula. Nós temos aqui o axônio, repleto também de bainha de mielina, que nada mais é do que um complexo de proteínas que auxilia no impulso nervoso. Nós temos também a arborização terminal desse axônio e dentre outras características que esse neurônio tem, tá? Sendo assim, pessoal, os neurônios, eles são completamente responsáveis pela percepção, transmissão do impulso nervoso e permite ao organismo realizar ações adequadas para a homeostase, ou seja, os neurônios são células responsáveis por mandar o impulso nervoso. Ou seja, existe um emaranhado de neurônios, por exemplo, que sempre estão direcionando impulso nervoso para que o coração sempre se mantenha bombeando. Um exemplo disso, tá? Os dendritos, como eu havia mencionado anteriormente para vocês, que é uma das peças que compõem os neurônios, são pequenas ramificações que ficam dispersas no próprio sistema nervoso. E eles atuam como receptores de estímulos, tá? E os axônios, eles atuam como condutores do próprio impulso nervoso. Bem, o sistema nervoso, pessoal, é um dos principais sistemas responsáveis pela homeostasia. O que seria isso? Seria exatamente o equilíbrio do corpo, o equilíbrio de as funções orgânicas e fisiológicas do corpo, como manter o coração bombeando, o próprio sistema gastrointestinal realizando as suas funções, e dentre outros. O próprio sistema nervoso, ele também faz uma integração com interações com o próprio meio ambiente. Então, o sistema nervoso, ele tem um sistema de captação de tudo aquilo que está envolvendo o meio ambiente. Por exemplo, as sensações e etc. O sistema nervoso, ele também tem funções de controle voluntário e involuntário. Ou seja, existem, por exemplo, ações que o nosso sistema nervoso ele permite com que nós, de maneira consciente, realizamos alguma função, como, por exemplo, mexer os braços, mexer os dedos, os olhos, a boca e dentre outros. O sistema nervoso também ele atua em um sistema involuntário, ou seja, não é nós que controlamos determinadas ações do nosso corpo de maneira voluntária. Sendo assim, nós temos o quê? Os batimentos cardíacos são movimentos involuntários que nós realizamos diariamente. Nós também temos o próprio sistema digestório realizando seus processos de absorção de proteínas e dentre outros. Isso são movimentos involuntários. E dentre outras funções que são realizadas de maneira involuntária, ou seja, não é nós de maneira consciente que estamos realizando essa função. Então, sendo assim, nós temos os movimentos involuntários, que são os batimentos cardíacos, um grande exemplo,
e os movimentos voluntários, ou seja, o ato de nós nos movimentarmos e dentre outros, são exemplos de movimentos voluntários. Outro tipo de movimento involuntário são as valvas. São as valvas que estão presentes nas veias, principalmente nas veias dos membros inferiores. A gravidade, pessoal, ela sempre está fazendo com que tudo fique no centro da Terra. Então, a natureza criou alguns mecanismos que favorecem com que o sangue que necessita subir para o corpo, ele tenha alguns mecanismos para subir. Por exemplo, as válvulas que estão presentes nas veias, elas exercem essa função para facilitar com que o sangue que está presente nos membros inferiores consiga subir para o abdômen, para os membros superiores e assim sucessivamente. É através dessas válvulas presentes nas veias que o sangue consegue enfrentar a gravidade. Então, sendo assim, nós temos a divisão do sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso central e nós temos o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que também pode ser chamado de SNC, nada mais é do que uma porção de percepção de estímulos de comando que desencadeia respostas. Já o sistema nervoso periférico é uma porção constituída por vias que conduzem os estímulos do sistema nervoso central, que levam aos órgãos efetuadores na ordem da porção central do cérebro. Ou seja, quem realiza os comandos é o sistema nervoso central. E quem realiza a condução do impulso nervoso é o sistema nervoso periférico. Sendo assim, a gente tem essa imagem representativa dos impulsos nervosos sendo aí espalhados no corpo, né? Nessa imagem vocês conseguem ter a representação, por exemplo, dos impulsos nervosos sendo iniciados no encéfalo, né, no sistema nervoso central, e sendo distribuído pelo sistema nervoso periférico. Os impulsos nervosos sendo ramificados e distribuídos pelo corpo todo, até os órgãos efetuadores. Então, vamos começar falando sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é dividido, tá, em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Nessa imagem, nós temos a representação de cada peça que compõe o sistema nervoso central. Nós temos essa porção maior, que é o telencéfalo, essa porção maior. Essa porçãozinha menor é chamada de diencéfalo. Já essa que compõe a parte do tronco encefálico é o mesencéfalo. Posteriormente, nós temos a ponte. E aqui, logo abaixo, nós temos o bulbo. Cada estrutura dessa, pessoal, tem uma função diferenciada no corpo, tá? Aqui, nessa outra imagem, logo ao lado do bulbo, da ponte e do mesencéfalo, nós temos aqui a representação do que seria o cerebelo, tá? Então, mais uma vez, aqui nós temos o telencéfalo, o diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo. São estruturas do sistema nervoso central que cada peça dessa realiza uma função diferenciada no corpo. O cérebro, né, o encéfalo, ele é protegido por várias camadas. Por exemplo, a calota craniana, que é um osso
altamente especializado para realizar a proteção do encéfalo, mas nós também temos outro tipo de proteção para esse encéfalo, que são as meninges. E o que seria as meninges? Nada mais é, pessoal, do que uma membrana de tecido conjuntivo que protege a medula e o encéfalo. Ela é distribuída em várias partes. Nós temos aqui, por exemplo, a pia mater, que tem um contato mais direto com o encéfalo, a aracnoide, a dura mater, e posteriormente aqui, para proteger esse encéfalo, nós temos aqui a camada de osso, o periósteo e ainda nós temos a pele. Então, as meninges, elas são classificadas em 3 partes: a dura mater, a aracnoide e a pia mater. São essas 3 camadas, tá? A aracnoide fica bem central, a dura mater, ela fica numa região mais externa e a pia mater, uma camada mais íntima com o encéfalo. Então, existem problemas, pessoal, alguns casos clínicos, por exemplo, de meningite, né? O que seria essa meningite? É justamente quando existe algum tipo de infecção bacteriana, de fungo, ou até mesmo que lesionam essas meninges. E é bem preocupante, né? Levando em consideração que é um tecido conjuntivo que realiza a proteção do encéfalo, né? Então, se nós temos patógenos que estão presentes nessas meninges, é importante realizar imediatamente o tratamento efetivo. Nessa imagem, nós temos a representação do que seria as meninges normais e as meninges inflamadas. Olha só o problema que pode ocasionar. Isso tudo por uma infecção bacteriana, ou de fungo, ou de vírus. Então, falando ainda dessas meninges, né, nós temos aqui, por exemplo, mais uma imagem representativa de todo o conjunto da proteção do encéfalo. Nós temos aqui o couro cabeludo, o periósteo, né, que é uma outra estrutura presente no osso. Posteriormente, nós temos o osso e depois do osso, da camada óssea, nós já nos adentramos nas meninges, né? Nós temos a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Vocês conseguem entender que a pia mater, ela já tem um contato bem íntimo com o cérebro. E tudo isso, pessoal, mais uma vez, é justamente para realizar uma proteção exacerbada do encéfalo, pois leva-se em consideração que ele é um órgão vital para manter aí o corpo sempre em seu bom funcionamento. Então, pessoal, o nosso cérebro, ele possui um líquido cerebral, né? Que nada mais é esse líquido que é um fluido aquoso constituído de poucas proteínas e sais que ocupam espaço no subaracnoide e as cavidades ventriculares encefálicas. A sua função primordial, pessoal, é a proteção mecânica do próprio sistema nervoso central. Por exemplo, nós temos um líquido que fica circundando no encéfalo e ocasionalmente, por algum choque mecânico, por exemplo, bater a cabeça, esse líquido que está presente no encéfalo, esse líquido cerebral, ele realiza a proteção para evitar com que haja um impacto exacerbado direto no encéfalo, tá? Então, assim, esse líquido ele possui essa finalidade de fazer com que haja proteção contra choques mecânicos no próprio sistema nervoso central, de maneira direta. Esse líquor ele também pode ser utilizado, muitas das vezes, para a realização de diagnósticos de processos infecciosos no sistema nervoso central ou até mesmo realização de exames para fazer avaliação de câncer. Aqui, por exemplo, nós temos a representação desse líquor normal e do líquor
anormal. Esse líquor amarelado, ele, por exemplo, ele muito provavelmente está infectado aí com algum processo bacteriano. Então, falando sobre o encéfalo. O encéfalo, pessoal, é a parte maior, né, do órgão, corresponde ao cérebro, que é constituído por 2 hemisférios. O cérebro, ele tem 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E ele ainda é dividido em alguns lobos. Nós temos o lobo frontal, parietal, temporal e occipital. Ainda esse encéfalo, ele é constituído por sulcos e giros. Esses sulcos e giros que estão presentes aqui nessa imagem representativa do encéfalo. Por exemplo, nessa imagem nós conseguimos ainda observar a presença do cerebelo, tá? Essa parte aqui, por exemplo, já é a das têmporas, tá? Parietal. Parietal, temporal, occipital, frontal, tá? Então, só para fazer aquele treinozinho básico, né? Aqui nessa imagem fica melhor da gente conseguir estudar essas características, né? Por exemplo, aqui nós temos a parte frontal, temporal, occipital. Vocês estão conseguindo entender, né? Bem, falando sobre o corpo caloso, que é uma estrutura presente no encéfalo. O corpo caloso, pessoal, ele estabelece a comunicação entre 2 hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Ele faz com que haja o comando, tá? O hemisfério direito comanda parte do corpo esquerdo, e assim sucessivamente. A parte do hemisfério esquerdo controla parte do corpo direito. E o corpo caloso fica no meio do hemisfério direito e esquerdo do cérebro, fazendo com que haja uma intercomunicação entre os 2 hemisférios. Esse corpo caloso também atua na interpretação de informações oriundas dos sentidos, como visão, tato, por exemplo. Atuam também no processo de interpretação de informações mentais. Aqui nós temos a representação do que seria o corpo caloso. Aqui, o corpo caloso. Ele fica bem central, bem no meio dos 2 hemisférios, direito e esquerdo, do cérebro. Aqui é o joelho do corpo caloso e, mais uma vez, lembrando, ele atua principalmente fazendo a comunicação entre o hemisfério direito e esquerdo e auxiliando nos processos de interpretação sensoriais, como de visão, tato e dentre outros. Agora falando sobre o tálamo. O que seria o tálamo? O tálamo é 2 massas ovoides de substância cinzenta na base do cérebro. Todas as mensagens sensoriais, com excesso do olfato, passam pelo tálamo antes de atingir o córtex cerebral. É o transmissor dos impulsos nervosos para o córtex cerebral, onde se direcionam ao cérebro para serem processadas. Eles exercem principalmente o papel na regulação da consciência. Então, o tálamo possui essa finalidade, onde todas as mensagens sensoriais, com excesso do olfato, passam pelo tálamo antes de atingir o córtex cerebral. Ele tem uma função extremamente importante. E o hipotálamo? O hipotálamo, pessoal, nada mais é do que uma pequena estrutura localizada abaixo do
tálamo, e ele controla a temperatura do corpo, apetite, equilíbrio hídrico do corpo, além de ser um dos principais centros de emoção e até mesmo do próprio comportamento sexual. Ele também faz parte da integração do sistema nervoso e endócrino, ativando a produção de diversas glândulas, como a própria hipófise. Agora falando sobre os ventrículos. O que seriam os ventrículos? Eles são formados na luz do tubo neural durante os processos embriológicos, tá? E esses ventrículos eles vão se dilatando em algumas regiões do prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo. Eles ficam fazendo a via de circulação daquele líquido que eu tinha mencionado anteriormente para vocês, o líquor. E ele auxilia exatamente contra os choques mecânicos. Auxilia também com que nós, seres humanos, conseguíssemos levantar a cabeça sem muita dificuldade, porque leva-se em consideração que a cabeça é um pouco pesada. E o pescoço não teria tanta força assim para conseguir manter sempre a cabeça ereta. Então, com o auxílio desse líquor circundando nos ventrículos, nós temos aqui um líquido que favorece com que o cérebro ele fique um pouco mais leve. Falando agora sobre o cerebelo. O cerebelo ele corresponde a 10% do volume cerebral e contém mais ou menos 50% do número total dos neurônios. Ele é responsável por adaptações que tornam os movimentos mais precisos, como por exemplo, você pegar a agulha e fazer um tecido, colocar agulha num palheiro. Esses movimentos mais precisos, o cerebelo ele realiza essa atuação durante este momento. Além também de auxiliar em você andar de bicicleta. Nunca nós vamos esquecer como andar de bicicleta, porque o cerebelo ele atua nesse armazenamento de informações e de movimentos mais precisos. O cerebelo também atua na aferência sensorial, comparando um movimento efetuado com a intenção primária. Ele sempre vai comparando até chegar no movimento mais preciso a qual você imaginou naquele momento, né? Então, se na primeira tentativa você erra, o cerebelo armazena aquela informação e ele vai tentando fazer com que você sempre exerça aquela função de maneira efetiva. Nessa imagem, nós temos a representação do cerebelo. É justamente essa partezinha aqui. Mais uma vez falando, ele contém mais de 50% do número total dos neurônios. Então, é uma peça fundamental para o sistema nervoso central. E o tronco encefálico? O tronco cerebral, que também pode ser chamado assim, serve de conexão, transmitindo as informações que vêm do corpo e as que provêm do encéfalo. É composto por substância branca que inclui tratos para enviar e receber informações motoras e sensitivas. Atua também na passagem de todas as informações, de todos os impulsos nervosos. Aqui nós temos a representação do tronco cerebral, onde nós temos a ponte, o bulbo, a medula espinhal, o diencéfalo, o mesencéfalo e dentre outras estruturas que compõem esse tronco cerebral. E o mesencéfalo? O mesencéfalo, ele situa-se entre a ponte e o cérebro. Ele atravessa pelo arquiduto cerebral e onde está localizada a substância nigra, que é responsável pelo vício, tá? Esse mesencéfalo é uma formação situada entre os hemisférios cerebrais e a ponte, sendo também chamado de pendúculo cerebral, ele também pode ser chamado assim. Essa área do mesencéfalo é uma área muito importante, pois é onde passa
todos os estímulos que saem e vão para o cérebro. Aqui nós temos a representação de onde situa-se o mesencéfalo. Bem, agora falando sobre a ponte. A ponte é a parte do tronco encefálico interposta entre o bulbo e o mesencéfalo. Dessa região emergem alguns nervos responsáveis pelo controle de várias regiões da face e a boca. Também a ponte transmite as informações da medula e do bulbo até o córtex cerebral. Nessa imagem, nós também temos a representação da ponte. Agora falando sobre o bulbo, que ele também pode ser chamado de medula oblonga. Tem a forma de um cone, cuja extremidade menor continua caudalmente com a medula espinhal. Ele atua principalmente no centro respiratório do corpo, como os reflexos cardiovasculares, também realiza transmissão de informações sensoriais e motoras. O bulbo ele é extremamente importante e peça-chave para que o coração ele se mantenha sempre bombeando. A medula espinhal ela é uma massa cilindroide de tecido nervoso situada dentro do canal vertebral. Ela mede mais ou menos uns 45 centímetros e no limite da cauda a medula vai até a vértebra L2 e depois ela vai afinando, formando um cone com um fino filamento de meninges, tá? E aí vai sendo formado o que nós chamamos de cauda equina. Aqui, por exemplo, nós temos a representação da cauda equina. Vocês conseguem ver que vai aqui, ó, se afinando até a formação da cauda equina, que é onde haverá as ramificações totais do sistema nervoso periférico para os membros inferiores. Agora, pessoal, falando sobre o sistema nervoso periférico, nós temos algumas divisões. Nós temos a presença dos nervos, das terminações nervosas e dos gânglios espinais. Bem, vamos falar sobre cada um deles. Nós temos nas terminações nervosas as fibras sensitivas e as fibras motoras. As fibras sensitivas, elas estão presentes nas terminações nervosas e são especializadas na percepção dos estímulos químicos ou físicos, na superfície ou no próprio interior do corpo. Já as fibras motoras, ela é mais complexa e é mais comum é a placa motora, tá? Então, as fibras sensitivas, elas justamente para a realização de estímulos, tanto químico, físico, que está presente na superfície do corpo ou no próprio interior do corpo. Já essas fibras motoras é mais complexas e elas estão mais relacionadas com as questões motoras do corpo. Agora falando sobre esses gânglios, os gânglios do sistema nervoso periférico. Eles são aglomerados de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central que formam dilatações. Geralmente estão próximos da medula espinhal. Aqui, por exemplo, nós temos a representação dos gânglios. Nessa imagem aqui, nós temos os gânglios do pescoço, estão todos espalhados no corpo. Os gânglios da axila, da clavícula e até mesmo da própria virilha. Todos esses gânglios estão espalhados no corpo, sendo um aglomerado de corpos celulares de neurônios, fazendo a percepção de estímulos e dentre outros. Já os nervos são cordões esbranquiçados, formados por fibras nervosas unidas por tecido conjuntivo e tem como função levar ou trazer os impulsos nervosos do sistema nervoso central. Sendo assim, nós temos os nervos cranianos e os nervos espinais.
Falando sobre os nervos cranianos, inicialmente eu já transmito para vocês que os nervos cranianos são constituídos por 12 pares, e a maioria se origina no tronco encefálico. Além do nome, cada nervo é numerado na sequência crânio-caudal que aparece. Nós temos o nervo olfatório, óptico, oculomotor, aqui presente. Nós temos o trigêmeo, o abducente, aqui presente, o vestíbulo conclear, o hipoglosso, o acessório, o vago, o glossofaríngeo, que é uma estrutura bem pequenininha aqui, o facial, e assim sucessivamente. São 12 pares. O que tem em um lado, o que tem no lado esquerdo, também tem no lado direito dos hemisférios cerebrais. Cada nervo desse craniano tem uma função diferenciada no corpo, como nós iremos ver a partir de agora. O primeiro nervo olfatório, o nervo craniano, ele é puramente sensitivo e está ligado com a olfação, e suas terminações nervosas iniciam na mucosa nasal. Já o óptico, que é o segundo nervo craniano, é sensitivo e origina-se na retina e está relacionado com a percepção visual. O oculomotor, tronclear e abducente, eles inervam os músculos que movimentam o olho. Já o trigêmeo é predominantemente sensitivo, pessoal, e ele é responsável pela sensibilidade somática de toda a cabeça. Ele é justamente a parte motora que inerva os músculos da mastigação. Já o facial, o glossofaríngeo e o vago são complexos quanto à sua funcionalidade e estão relacionados com a sensibilidade gustativa, visceral e inervam glândulas dos músculos lisos e esqueléticos. O vestíbulo tronclear é puramente sensitivo, pessoal, e está relacionado tanto à audição quanto ao próprio equilíbrio. Já o acessório, ele inerva os músculos esqueléticos e o nervo vago, juntando ali com o nervo vago. E o hipoglosso, ele inerva o motor da língua, justamente auxiliando com que a língua consiga se movimentar. Aqui eu trouxe um caso clínico para vocês conseguirem elucidar mais ou menos como que seria o indivíduo com lesões no nervo oculomotor. Vocês conseguem visualizar que esse indivíduo está com alguns problemas na realização dos movimentos dos olhos. Então, é um problema, é uma lesão bem intensa. Aqui nós temos também outro caso clínico de lesões no nervo facial, onde esse nervo facial lesionado favorece com que você realize as suas funções dos músculos não sejam tão efetivas assim. O rosto fica um pouco deformado. Agora, falando sobre os nervos espinais, nós temos 31 pares que mantêm a conexão com a medula e o abdômen, a coluna, pelos forames intervertebrais. São divididos de acordo com a região da coluna, que se localizam-se em cervical, começando de cima, cervical, torácico, lombares, sacrais e coquígeno. O nervo espinhal é sempre misto, tem tanto a parte sensitiva e a parte motora. Então, é mais simples de ser estudado, por exemplo. Então, agora nós iremos estudar o sistema nervoso autônomo
O sistema nervoso autônomo, de maneira geral, ele funciona independentemente da nossa vontade, como o bater do coração, né? E é responsável pelo controle da contração muscular lisa, cardíaca, secreção de glândulas digestivas, funcionamento de algumas glândulas endócrinas e dentre outros. As fibras nervosas do sistema nervoso autônomo interagem com os órgãos-alvo por meio de dois neurônios. E esse tipo de sistema nervoso autônomo, ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático, ele atua em um grande número de funções involuntárias. Ele é responsável por uma série de tarefas muito específicas, como regular e ativar os nossos reflexos e nossas reações. Ele está justamente relacionado em algum momento em que nós estamos ansiosos, por exemplo. Estamos diante de uma luta ou de uma fuga. O sistema nervoso autônomo prepara o nosso corpo, toda a maquinaria do nosso corpo, para enfrentar algum problema naquele momento, onde vai existir a dilatação da pupila, inibição das glândulas exócrinas, dilatação dos brônquios, aumento da frequência cardíaca, justamente para auxiliar na dispersão ainda mais de oxigênio no corpo. Também existe a inibição da atividade estomacal, porque não precisa de atividade estomacal naquele momento de fuga, tá? Por exemplo, de adrenalina intensa. Ele também estimula a liberação da glicose pelo fígado, liberação da própria adrenalina, e existe também o relaxamento da bexiga. Todas essas características são impulsionadas pelo sistema nervoso autônomo simpático. Isso tudo é um mecanismo para favorecer durante alguma situação intensa que nós estamos passando naquele momento. Então, estimula a liberação de adrenalina e noradrenalina no sangue através dos rins, aumenta a frequência cardíaca para proporcionar mais oxigênio e nutrientes para o sangue, ocorre a broncodilatação, ou seja, precisamos de mais oxigênio nos pulmões, trabalharem o máximo que puderem. Todas as atividades relativas à digestão ficam mais lentas, tá? E o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é justamente o contrário do simpático. Quando nós saímos daquela situação de adrenalina e etc., o parasimpático começa a entrar em ação. Ele faz um relaxamento do corpo mediante todo aquele esforço e aquela situação de estresse. Começa a regular as batidas do coração depois de um susto ou de uma corrida, relaxa os pulmões, reduz a entrada de oxigênio e favorece um estado de calma. Ou seja, ele ajuda a passar por um estado de alerta para um estado de calma. Ele faz com que a pupila volte ao normal, a frequência cardíaca diminua, a vesícula biliar volte às suas funções normais, a contração da bexiga também volte, até mesmo a própria ereção peniana. Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho. Deixem aqui os seus comentários se vocês ficaram com alguma dúvida. Por favor, deixem o seu like no vídeo. Compartilhem com os seus amigos que são da área da saúde ou que se interessam pela área da saúde. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.